Olá, meu nome é Ronaldo Lima, eu sou instrutor de eletrotécnica do Senai e a videoaula de hoje vai ser sobre disjuntores termomagnéticos. Nós vamos falar sobre os disjuntores de um polo, 2 polos, 3 polos e 4 polos. Vamos falar sobre cada um deles, vamos falar sobre as curvas características, as curvas B, C e D, a capacidade de interrupção de corrente e a sua corrente de operação. Existe muita informação sobre um disjuntor que vocês não fazem ideia, né? Mas é extremamente importante você ter esse domínio na hora de fazer um projeto de instalações elétricas prediais e industriais. Vamos lá então? Definição: um disjuntor termomagnético é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático destinado a proteger os condutores de uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Princípio de funcionamento. Por princípio, os disjuntores são ligados em série com uma fase e nunca com um neutro. Teoricamente, num circuito monofásico, a mesma corrente que passa pela fase também retorna pelo neutro. Então eu poderia perfeitamente ligar o neutro no disjuntor e continuar protegendo o meu circuito da mesma forma. Negativo. Eu poderia até proteger o circuito, pois se houvesse uma sobrecorrente, o disjuntor iria atuar normalmente. Porém, é totalmente indesejável interromper o neutro e deixar passar uma fase para o circuito. Então, como é que eu vou manobrar um circuito para manutenção com a fase presente ali o tempo todo? É como chavear uma lâmpada pelo neutro. Embora a lâmpada possa acender e apagar normalmente, a fase sempre fica no bocal, colocando em risco uma operação de substituição da lâmpada, por exemplo, com risco de choque a quem vier a mexer no circuito. Então a fase entra por este terminal e percorre este circuito, que é composto por esta bobina solenoide, e atravessa esta placa bimetálica. Quando uma sobrecarga de corrente atravessa esta bobina, há um aquecimento por efeito Joule, causando a deformação do bimetálico, que é uma lâmina composta por 2 tipos de metais, de dilatação diferente. Assim, com o aumento da temperatura devido ao aumento da passagem da corrente elétrica, a lâmina tende para o lado do metal de menor dilatação, até o limite onde o bimetálico desencadeia mecanicamente a interrupção de um contato que abre o circuito elétrico, interrompendo, portanto, a passagem da fase. Este é o princípio de disjuntor termomagnético. Tipos de disjuntores. Quanto ao número de polos, os disjuntores podem ser monopolares, bipolares, tripolares e tetrapolares. Mas qual a diferença entre eles? Basicamente nenhuma, pois todos eles têm exatamente o mesmo princípio de funcionamento, a não ser pelo número de polos, que corresponde ao número de fases que operam. Ou seja, o disjuntor monofásico, como o próprio nome sugere, é um dispositivo de proteção para uma fase. O bifásico protege 2 fases distintas, e o disjuntor trifásico é indicado para a proteção de 3 fases defasadas entre si. Há também o disjuntor tetrapolar, mas esses são para 3 fases mais o neutro. Apesar dos disjuntores bi, tri e tetrapolares serem montados numa estrutura única de backlight, que é uma resina sintética quimicamente estável e super resistente ao calor, internamente eles funcionam de forma independente, ou seja, eles monitoram fase por fase, e dessa forma, se qualquer uma das fases exceder o limite operacional de corrente, todo o conjunto atua graças a uma alavanca que é intertravada externamente ao manipulador de cada disjuntor.
Vamos fazer um experimento agora para demonstrar o princípio de funcionamento de um curto-circuito, como é que ocorre. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial de 380 volts entre esses dois terminais aqui. E quando eu tocar esse terminal nesse outro, nós vamos ter aqui um curto-circuito, que é a subida infinita da corrente e a descida infinita da tensão. Então vamos ver o que ocorre quando a gente fizer esse experimento. O disjuntor desarmou, né? Desarmou de novo e repetir o experimento. Olha só. Vamos ver de novo. Então, sempre que o disjuntor desarma, né, não há mais corrente aqui. Vamos fazer mais uma vez. Agora o disjuntor esquentou e ele não quer mais armar. Né? Agora foi. Daí. O disjuntor desarmou, eu não tenho mais corrente aqui. Né? Se o disjuntor não tivesse desarmado imediatamente, né, provavelmente eu ia provocar um aquecimento do condutor. O isolamento desse fio, que é de 2,5, ele suporta aí entre 70, 80, 90 graus. A partir daí ele pode derreter, né, e entrar em contato com outros condutores dentro do eletroduto e aí começar um incêndio. Daí a necessidade de você ter um disjuntor bem dimensionado para o circuito. Né? O disjuntor que nós usamos aqui é um disjuntor classe C de 6 amperes. O que nos diz um disjuntor classe C de 6 amperes? Classe C é um disjuntor projetado especificamente para cargas predominantemente indutivas, né? Geladeiras, ar-condicionados, micro-ondas, né? Pequenos motores de indução, né? E ele tem um pouco de retardo, né? Como esses equipamentos eles têm um pico de corrente momentâneo e depois a sua corrente volta à corrente nominal, então ele é um pouco retardado e ele entende que a corrente de curto-circuito fica entre 5 e 10 vezes a sua corrente nominal. Vamos dar um exemplo. Se o disjuntor for de 10 amperes curva C, tá? Então ele vai atuar entre 50 e 100 amperes em termos de curto-circuito. Agora, há um outro modo de operação, né? Ele é retardado, mas existe um bimetálico dentro dele, que é aquela lâmina que aquece e se deforma, e nesse caso a lâmina deve atuar quando a sua corrente nominal exceder aí seus 15%, né? E dentro de 2 ou 3 segundos ele deve desarmar nessas condições. Então a gente vai falar mais sobre essas duas características posteriormente, mas eu queria mostrar através desse experimento como é que funciona o circuito. Aqui nesse experimento nós vamos fazer passar por um fio de 1 milímetro de seção transversal uma corrente muito alta e sem a proteção do disjuntor. Vamos ver o que acontece com esse fio após ele receber essa corrente. Então a gente observa que esse quadro ele foi montado de cabeça para baixo. E isso caracteriza um problema muito sério, porque esse disjuntor aqui de 250 amperes, ele não deveria estar aqui, né? Porque provavelmente passa muita corrente por aqui e provoca aquecimento. E esse aquecimento ele pode afetar o desempenho desses outros disjuntores aqui. Nós temos disjuntores aqui de 20 amperes, ó, né? E nós temos de 10 amperes aqui. Portanto, os disjuntores maiores sempre tem que ser colocado na parte de cima, tá? Para que o vapor suba, a temperatura suba, né? Isso aqui é o erro de instalação. Então nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Mas antes de concluir, eu queria falar sobre um outro assunto, que é os disjuntores
padrão NEMA, né, que é esse modelo aqui. Esse aqui é o disjuntor NEMA, esse aqui é o disjuntor DIN ou IEC. Os eletricistas chamam esse aqui de disjuntor preto, né? Mas na verdade isso aqui atende uma norma internacional chamada NEMA, né? É o padrão americano. E o disjuntor branco, como chamam os eletricistas, é o padrão DIN. Ele é chamado de DIN por causa do encaixe do trilho. Ele encaixa no trilho DIN de 35 mm, mas na verdade ele atende a norma IEC. Tá? O IEC ele é um pouco menor e mais estreito do que o padrão NEMA, né? E apesar do NEMA já também encaixar em trilhos de 35 mm, existe diferenças de desempenho entre os dois. Inclusive esse disjuntor aqui, né, já está saindo do mercado, ele já está há muito tempo no mercado e tem pouca eficiência em relação a esse outro aqui. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Também conhecidos como NEMA, esses disjuntores só funcionam por princípios térmicos através de uma lâmina bimetálica que no momento da sobrecorrente irá se aquecer, provocando o desarme do disjuntor. Eles são menos eficientes do que os DINs e não têm curva C ou D e já estão saindo de mercado. Eles atendem uma norma americana chamada padrão NEMA, que significa National Electrical Manufacturers Association. Os disjuntores DIN são chamados de termomagnéticos, pois além de possuírem no seu interior uma lâmina bimetálica, também possuem uma bobina, que no momento do surto de corrente irá gerar um campo magnético que provoca o deslocamento de uma armadura, fazendo com que ele interrompa o fornecimento de energia. São mais modernos, mais rápidos, menores e se adaptam em trilhos de 35 mm. A norma de proteção estabelece que os disjuntores curva B devem atuar instantaneamente para correntes de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal e são indicados para cargas resistivas com pequenas correntes de partida, como o caso dos aquecedores elétricos, fornos elétricos e lâmpadas incandescentes, por exemplo. Os de curva C atuam instantaneamente entre 5 e 10 vezes a corrente nominal e são indicados para cargas de média corrente de partida, como motores elétricos, lâmpada fluorescente, máquinas de lavar, geladeiras, ar-condicionados, etc. Por fim, os disjuntores de curva D devem responder imediatamente para correntes entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. São indicados para cargas com grande corrente de partida, bem como grandes motores de indução e partidas compensadoras.